Eu queria começar colocando um ponto para a gente conversar, e aí pode ser uma conversa bem livre, cada um interrompendo o outro no momento que quiser, sem muita necessidade da gente ficar seguindo esses padrões mais convencionais de uma roda de conversa ou de um debate. Eu queria colocar uma questão inicial, que talvez volte um pouco na fala do Ian, mas para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais dentro do tempo que a gente tem. São 16h46, a nossa previsão aqui é de ir até 18h15, porque o Ian já vai ter um compromisso logo em seguida. Então, nesses 30 minutos aí que nos faltam, eu queria que a gente pensasse um pouco, primeiro, na linguagem, né? O Ian coloca uma questão que a faixa etária, o público maior, que atinge um maior número de pessoas pelo multa é de 20 a 30 anos. Nós não temos uma pesquisa dessa natureza, por exemplo, no Museu Bajubá, não sei aí com vocês no Cariri, Junei, mas a nossa percepção é de que o público que nos acessa e que nos acompanha é de uma faixa etária um pouquinho mais alta, talvez ali a partir dos 30, 40 anos, um público que eu digo mais cativo. E um certo dilema que a gente sofre com relação à linguagem que a gente utiliza para produzir as peças, as exposições, o material, as postagens nas redes sociais ou no próprio site, ou no blog do Museu Bajubá, ou no próprio site do museu. Hoje a gente sabe que, e isso já está se tornando um certo senso comum, que as pessoas não suportam estar diante de textos longos, de textos com uma argumentação um pouco mais demorada, um pouco mais aprofundada, né? O debate é cada vez mais raso e essas possibilidades de produzir ou de criar material com uma linguagem que torne mais atraente esse público é também algo mais difícil. Bom, e o museu coloca um elemento aí, né? O museu não, o IBRAM coloca como um elemento aí central dessa semana esse contato, esse enlace da juventude, né? Esse movimento que nós, museus virtuais ou físicos, poderíamos fazer em direção à juventude. Como que vocês pensam isso? Como que vocês se veem diante dessa questão? Na experiência de vocês, que eu digo, com o museu de cada um, ou inclusive com as possibilidades de cooperação que vocês têm com outros parceiros, parceiros. Quer começar, Gilney, ou falo eu? Pode ser você. Perfeito. Bom, essa é uma grande questão, Luiz, e é um dos problemas que a gente tem também, que é como acessar essa faixa etária de 20 a 30 anos, né? Bom, a gente tem um ponto positivo, que tem pessoas da nossa equipe que são jovens, bem jovens, então a gente tem essa facilidade, que é pensar também como partes da nossa equipe também podem estar em diversas faixas etárias, né? E eu acho que a segunda questão é uma das nossas pesquisas, que foi uma consulta pública para fazer o nosso plano museológico. Nós fizemos a seguinte questão: os acervos históricos do MUT oferecem abordagens múltiplas da produção corpo e gênero variante em todos os aspectos de classe? O que responderam? 16,7%, que é uma grande quantidade, respondeu não posso opinar. 3,3% respondeu que irregular. E o restante, bom. Muito poucas pessoas escreveram excelente, porque o que acontece? O MUTA, de fato, ele surgiu de uma pesquisa científica, que veio do meu mestrado. E as produções, muitas produções do MUTA também são produções que são difundidas de maneira, ali no Instagram, de maneira um pouco acadêmica, né? Então, assim, elas são trechos, por exemplo, de pesquisas. Como, por exemplo, Luiz, um exemplo que você bem conhece, que é você que auxiliou a gente a fazer o acervo da cintura fina. O acervo da cintura fina
como não temos a própria Cintura Fina para contar a sua história, temos Luiz Morando para contar um pouco da história de Cintura Fina através do livro de Morando, com trechos do livro. Então, assim, a gente tem que se perguntar, será que esses trechos de livros, trechos não só de livros, mas de materiais como artigos científicos, será que eles são o suficiente para acessar o público? Será que esse público vai compreender o que está sendo dito ali? Essa é uma das questões. Então, o que essa pergunta na nossa consulta pública respondeu para a gente? Olha o seguinte, ainda assim, 10% das pessoas respondentes não souberam opinar, indicando não apenas questões ligadas a faltas de metodologia mais eficazes para a difusão do acervo, mas também a linguagem técnica e acadêmica de conceitos que desaproxima, em certa medida, a sociedade civil dessas discussões. Então, é necessário buscar uma linguagem acessível a diversos setores da sociedade, considerando que, de acordo com o Censo de Educação Superior de 2022, que foi, a gente escreveu esse livro logo em 2023, então a gente usou o de 2022. 75,7% dos jovens brasileiros não ultrapassam a educação básica, é muito, gente. E 5,6% de brasileiros são analfabetos. E aí, veja, na nossa questão sobre escolaridade, eu vou dizer para vocês como está a escolaridade do museu. Escolaridade. A gente usou os parâmetros do IPEA-Gov, então a gente tem 26,7 pessoas no mestrado, 46,7 ensino superior completo. Gente, 40, 50, 60, 72% do nosso público é um público universitário. Então, quer dizer, são jovens e universitários, e ainda assim não estão lendo os conteúdos do museu. Olha como é sintomático. Essa é uma das coisas que a consulta pública nos ajuda a entender qual a porcentagem, por que está acontecendo isso, né? As outras pessoas, que seria a gente tem pessoas analfabetas que responderam o nosso questionário, e tem pessoas até o 5º ano incompleto também. Então, tem um público também que está até o 5º ano incompleto, ou médio incompleto, ou fundamental também. Mas é bem menos, é 20%, cerca de 20%. Então, assim, pensar que a maior parte do nosso público está na universidade, mesmo assim não está lendo as produções, ainda que com a linguagem acadêmica, nos mostra, de fato, que as linguagens utilizadas nas mídias sociais, elas precisam ter outro formato. E isso independe do nível de conhecimento que a pessoa tem. Então, quer dizer, tem gente com superior completo e com pós-graduação completa que não tem interesse em ler aquele tipo de conteúdo no Instagram. Às vezes a pessoa vai ter tempo de ler um artigo, mas ali no Instagram ela não quer esse tipo de informação. Então, assim, as nossas estratégias que vão ser para os próximos anos, porque se vocês repararem, as mídias sociais do Muta ainda são meio herméticas, tem muito texto ali, meio acadêmico demais. Então, os nossos objetivos são investir em pessoas que trabalham com mídias sociais e que trabalhem com esse tipo de linguagem, né? Que é como é que a gente vai contar uma história, contar essa história, às vezes, diz respeito a falar sobre arquivo policial, a ditadura militar brasileira. Mas como é que a gente faz isso usando uma linguagem que é rápida, acessível, né? Tem que ter acessibilidade, legenda, por exemplo, letras grandes, né? Tem que ser rápido, porque ninguém vai ficar mais que 1 minuto num vídeo, é 20 segundos. Então, como é que a gente faz a decupagem de um conteúdo, que ao invés de falar 10 mil coisas no mesmo post, a gente faz uma ideia, é uma frase. Essa frase, ela tem que ser sintética o suficiente. Então, precisa ter síntese, né? Então, isso é um trabalho de pessoas que trabalham com mídia social. E a gente ainda não tem uma pessoa no museu para fazer isso, porque temos pouco recurso. E aí, o que acontece? Eu acabo indo para as mídias sociais. E aí, eu vou com a minha linguagem, que é uma linguagem meio hermética, né? Muita gente fala que não entende nada que eu falo. Então, assim, é de fato um problema. Mas, só para finalizar esse tema, eu acho que no ponto das mídias sociais, né, a gente tem tentado também pensar em como fazer colaborações com outras pessoas, né, chamar pessoas para colaborar, fazer post colaborativo, que às vezes nós não temos acesso a uma linguagem de mídia social e nem podemos contratar pessoas, mas tem pessoas que querem conversar com o Bajubá, com o Museu do Cariri, com o Muta,
e que querem conversar com a gente e que tenham essa linguagem. Então, fazer parcerias também, eu creio, como um bom modo, né?